Bem, amados, o nosso tema de hoje será referente a aceitar Jesus, né? É muito comum, né, nas denominações, nos templos religiosos, né, quando um pregador, ele, depois de uma exposição da palavra de Deus, convidar aqueles que ainda não tomaram uma decisão de seguir. Aí à frente, manifestando assim o desejo de segui-lo ou de aceitá-lo. Isso é muito comum. Agora, eu pergunto a vocês, aceitar Jesus não seria renunciar o pecado da omissão, da palavra, das obras do pensamento? Não seria isso mais ou menos, amados? Porque não vai adiantar você aceitar Jesus se você está sempre sobre o pecado da omissão, o pecado do pensamento, né? Das obras, né? E de todo tipo de coisas que você possa aborrecer o seu próximo, né? Ficar ali cutucando o seu próximo, né? Criando problemas, situações de qualquer tipo. Então não adianta você dizer que aceitou, se carrega sobre você o pecado da omissão, da palavra, da obra e do pensamento. Não vai adiantar. Então, amados, aceitar o Messias como único e suficiente Salvador é reconhecer que somos fracos, pecadores e que precisamos de um Salvador. Quando aceitamos o sacrifício do Salvador, a nossa história muda, já não somos condenados a uma eternidade sem o Pai Celestial, mas somos chamados seus filhos e vamos viver para sempre no céu. Quem aceita o Salvador Messias se sujeita aos seus mandamentos e escolhe viver uma vida de obediência, né, amados? O ser humano só é verdadeiramente feliz quando recebe o amor de Deus através do seu Filho amado Messias. Então o Criador diz, Mateus 17,5, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado Filho, em quem me compraz, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E, aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhas medo. Então, amados, veja o que diz Romanos 10,9. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Certo, amados? Mas também tem um porém, como afirma aqui também, na própria Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Isso está aqui em Mateus 6,6, amado. Então, o aceitar de Jesus está dentro de você. Não há necessidade de você depender de denominações ou templos religiosos para você aceitá-lo, o Filho do Criador. Até porque ele nunca adentrou em templo nenhum, Atos 7,48, a não ser uma única vez para expulsar os que estavam fazendo comércio dentro do templo, no qual o Salvador sempre falava com as pessoas que o seguiam do lado de fora dos templos e nunca dentro dos templos. Ele nunca falava dentro de templos, amados, sempre do lado de fora. Então, amados, veja aqui Lucas 19:45, 48. Entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Certo, amados? E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Não achavam meio de fazer, porque todo o povo pendia para ele escutando. Certo, amados? Então, confirma Mateus 12, 17, Marcos 11, 15, 18, e Lucas, leia Lucas de 8, 1 a 56, verso 14. E aquele caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição.
Certo, queridos?